Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entrevista. Todo brasileiro está envolvido no sistema econômico. Sabendo ou não, gostando ou não, é que nem a lei da gravidade, faz parte. Assalariado, autônomo ou empresário, todos nós participamos da cadeia que fomenta a economia. Vendendo, comprando, trocando um bem, emitindo uma nota fiscal. Mesmo em crise, a roda da economia continua funcionando. E para conversar sobre isso, sobre o futuro macroeconômico do país e como afeta a vida de todos nós, recebo agora aqui nos estúdios do Futura a Juliana Lohmann do Sebrae. Obrigado pela presença. Obrigada. Começo perguntando como você e o Sebrae enxerga o futuro da economia brasileira, tanto futuro próximo como médio prazo. Bom, a economia nos últimos anos vem apresentando um cansaço, já não corre com o fôlego que corria, mas esse é um momento da gente olhar para o futuro, né? Ela depende muito da sensação daquela pessoa, dos empresários em relação ao otimismo ou pessimismo do que vem para o futuro, mas eu acredito que existam muitas oportunidades, né? Especialmente em momentos de crise. São oportunidades para a abertura de novos negócios, novas atividades, são oportunidades para pessoas vislumbrarem determinadas opções e algo novo. O que o Sebrae tem feito para promover, para fomentar o empreendedorismo? Bom, existem muitas capacitações em relação ao micro e pequeno negócio, ao microempreendedor individual, sobre como ele pode gerir melhor o seu negócio, além das atividades em políticas públicas, como o Sebrae tem apoiado os municípios, governo do estado e governo federal na melhoria do ambiente onde esses negócios estão estabelecidos. Vou falar de duas coisas, então. Começo perguntando das políticas públicas. Quando você fala que o Sebrae está ajudando as políticas públicas, o que quer dizer? Vocês se encontram com as prefeituras, vocês têm uma agenda, como que é feito esse trabalho? Existe uma agenda direta com o poder municipal, o poder público estadual, no sentido de facilitar a abertura desses negócios, no sentido de desburocratizar, de simplificar os procedimentos, de diminuir taxas, evitando com que esse empresário deixe de investir esse tempo em cumprir burocracias e mais tempo para a sua gestão, a gestão do seu negócio. Vocês conseguiram, vocês medem isso? Vocês têm avançado nisso? O país tem avançado? O país tem avançado, inclusive no último relatório do Doing Business apresentou uma diminuição no tempo de abertura de empresas na cidade do Rio de Janeiro, e o Sebrae tem trabalhado para que isso seja reflexo em todos os outros municípios. Mas qual a posição do Brasil nesse ranking? O Brasil ainda está muito lá atrás. Hoje nós estamos no número 171 no geral do Doing Business, então nós precisamos avançar em relação a isso, nós precisamos ser um país com mais oportunidades para quem deseja empreender, de forma que ele possa ter certeza que ele consiga todas as licenças, o seu CNPJ, a licença do Corpo de Bombeiro de maneira online, sem ter que sair da sua casa, pegando toda essa documentação, sem ter que comparecer diversas vezes em diversos locais, pagando diversas taxas ou tendo que pagar pessoas para fazer isso. É claro que é necessário sim a colaboração de um contador, é ele quem vai poder apoiá-lo nesse sentido, mas esse preço ele não pode ser caro para o empreendedor. O empreendedor precisa de recursos para investir no seu negócio. Essa questão da contabilidade é uma questão preocupante. Por quê? O empresário pequeno, às vezes, gasta muito em contabilidade. O Sebrae tem alguma solução? E agora eu não estou falando só das políticas públicas. Para o empresário conseguir fazer isso por conta própria ou baratear esse custo? A contabilidade é uma questão importante na vida de uma empresa. Ele realmente necessita de um contador para ajudá-lo a cumprir as obrigações acessórias. O que a gente entende é que quanto mais racional for o cumprimento dessas obrigações acessórias, mais esse contador ele vai poder apoiá-lo em relação ao desenvolvimento desse negócio. Existe muito dinheiro
sendo desperdiçado para cumprimento de obrigações acessórias, para uma série de decretos que muitas vezes não fazem cumprimento de regulações que não fazem muito sentido. Hoje, se a pessoa quiser, às vezes alguns espectadores podem estar querendo abrir uma empresa. Sim. Quanto tempo demora em média e quais são os passos? Estou falando do ponto de vista legal. Sim. O microempreendedor individual, ele, por exemplo, ele consegue um CNPJ de imediato. É importante que ele saiba a informação de antemão. Quais são os passos, então, para o microempreendedor individual abrir qual o tempo? Você falou que é na hora, mas o que ele tem que fazer? Basta ele acessar o portal do empreendedor, informar alguns dados básicos pessoais e atividade que ele pretende exercer em determinado município. É importante que ele saiba se aquela atividade é uma atividade permitida, porque quem regula isso, o local, é a prefeitura. Para que ele não tenha problema com a fiscalização, ele entra então nesse portal do empreendedor e obtém o seu CNPJ, vai procurar a prefeitura e esse CCMEI, que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, é todo o documento que ele precisa. Mas aí ele tira na hora, né? Ele tira mas na ele tem que validar, né? Depois, ele não pode emitir uma nota fiscal. Ele tira na hora e vai procurar a prefeitura para conseguir uma inscrição municipal. Procurar pessoalmente. Sim, exatamente. Muitas prefeituras hoje já oferecem a nota fiscal eletrônica, então é possível que ele consiga apresentar e fazer essa inscrição online. A burocracia no país tem diminuído? Qual a percepção de vocês que analisam pelo Sebrae as políticas nesse sentido? A burocracia tem diminuído, nós temos um trabalho intenso com as juntas comerciais que fazem a grande entrada para a abertura de empresas hoje no Brasil, é a entrada da junta comercial. Ela consolida esses dados emitidos pelo empresário, por seu contador, compartilha com os demais entes. Então, por exemplo, o governo federal que emite o CNPJ, ela recebe essas informações são compartilhadas automaticamente com o governo do estado, Secretaria de Fazenda, Corpo de Bombeiros, avisam o meio ambiente e a própria prefeitura. Você falou da MEI, a MEI até R$60 mil, é o caso de muita gente. Mas tem duas questões da MEI. Não é toda a profissão que pode ser MEI. Permite. E também tem gente que vai abrir uma empresa, e às vezes que não é individual, às vezes vai abrir uma empresa e até vai faturar mais porque vai ter custo. Não necessariamente a pessoa vai ter um salário gigantesco, sobretudo no começo, ou salário ou retirada. Se não for MEI, qual que é o segundo passo? Tá, não me enquadro na MEI. Não sendo MEI, você vai ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, dependendo do faturamento. A microempresa tem um faturamento de até R$360 mil ano. A empresa de pequeno porte vai até 3.600.000 ano. Você, então, vai procurar também a junta comercial nesse sentido, fazer o seu contrato, fazer a pesquisa do nome empresarial. Isso tudo acontece de forma automática. Hoje é possível passar todas essas documentações de forma online por conta do certificado digital. Então, é possível abrir hoje uma empresa sem que você tenha que estar presencialmente em todos esses órgãos que emitem licença. E quanto tempo demora? A gente pode falar que em algumas cidades esse tempo é muito pequeno, cerca de 10 a 15 dias você consegue. Para as atividades de baixo risco, esse prazo ainda é muito menor. Porque aí não precisa do bombeiro. Não precisa do bombeiro, você precisa de uma licença de localização do seu CNPJ, contrato social, dependendo da atividade, ou uma inscrição municipal, se for serviço, ou uma inscrição estadual, se for comércio ou indústria. E aí esse contrato social, né, que é o regulamento da empresa, o Sebrae ajuda? Tem alguns modelos? Existe um modelo próprio que a própria junta comercial disponibiliza para esse contador. Ele pode fazer os pequenos ajustes e isso facilita muito, porque evita que caia em exigências, diminuindo inclusive o tempo para a obtenção desse CNPJ, né, da constituição da sua empresa. Qual o panorama? Quantas MEIs a gente tem, se tiver esse número de cabeça, e empresas pequenas? Isso tem aumentado a longevidade das empresas, que é uma das coisas que vocês medem com frequência no Sebrae? Olha, nós já temos mais de 5 milhões de microempreendedores individuais, lembrando no Brasil, né? Sim. Lembrando que esse foi um programa que começou em 2008,
quer dizer, ainda não completamos 10 anos, precisamos ainda avançar muito em relação à qualidade desse negócio. Existem muitos microempreendedores individuais ainda que têm a sua inscrição, mas que ainda não estão de fato faturando, que ainda não contribuem com o seu carnê mensal, mas o que a gente vem percebendo é que a gestão vem melhorando desses empresários e que a longevidade vem também aumentando. Quanto dura, em média, uma empresa no Brasil? Que eu sei que os números não eram muito bons, né? Fechavam um monte em 2 anos. Fechavam um monte em 2 anos. Esse número, mais da metade desses números, dessas empresas abertas, elas já dobraram o tempo da expectativa de vida delas, o que não é suficiente, né? Mas é algo que é animador. Então, agora, a gente passa por um momento econômico difícil, já com pouco fôlego, né? E é preciso, se bem que nos últimos meses nós já temos algumas indicações aí, né, do aumento dos postos de trabalho, o que pode animar a esse empresário que deseja empreender. Uma dúvida que fica é a seguinte: a MEI não é uma espécie de terceirização? Por exemplo, eu sou um empresário e quero contratar alguns serviços. Eu não posso falar para o meu funcionário, olha, cria uma MEI e emite nota. E aí, ao fazer isso, ele perde os direitos trabalhistas, ele perde o 13º, ele perde benefícios como o plano de saúde. Não pode ser um perigo, a MEI? É importante a gente falar sobre isso. O microempreendedor individual, ele não vem para substituir a lei trabalhista. O microempreendedor individual é uma maneira de tirar todos esses empresários que hoje já estão na informalidade e trazê-los para a legalização. É uma maneira fácil, gratuita, de que essas pessoas que muitas vezes nem se viam como empresários, autônomos que sempre exerceram a sua atividade naquela localidade e nunca foram, inclusive, procurados pela prefeitura ou pelos órgãos públicos, porque eles não eram vistos. Então, é uma oportunidade para essas pessoas saírem desse ambiente da informalidade. Muito obrigado, Juliana. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço você pela companhia. Lembro que todos os episódios do programa Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Dá uma olhadinha lá. Até a próxima. Tchau, tchau.